Agora vai, né? É bênção de Deus. Isso, agora deu certo. Vamos aguardar os demais Sim, aguardar eles entrar participantes, aí. né? Sim, Entrando. aguardando aqui o Dr. Cláudio, o Rogério. Eu estava falando um pouquinho sobre as crendices que tem hoje em dia, né? Tem muitas Com lendas e certeza. crendices, muitas É, coisas que criam. E essas coisas não levam a nada, né? Só engano das pessoas, são artifícios, né? é verdade. Artifícios que a Bíblia não dá respaldo. Glória a Deus. Ô, meu querido, estou aguardando você entrar aqui, pastor Cláudio Rogério. Tenta entrar aí, para ver o que dá. É bênção de Deus. Aguardando ele Glória a também. Deus. Maravilha. Aí o pastor Rogério Soares também Rogério participando, Soares assistindo. também, é bênção. Se quiser entrar aqui, é uma honra tê-lo junto. A gente fica contente, né? E honrado, esses irmãos que É são verdade. assíduos na palavra de Deus. São homens de Deus. Glória a Deus. Maravilha. Então, aguardando aqui, o pastor Aguinaldo Lourenço, já mandei convite para ele, já dei o toque para ele. E também o pastor Cláudio já está aqui também. Eu não sei se está na tela aqui, porque eu não estou enxergando, está escuro. Ele Eu enviou o acho que convite não. aí, escreveu, hein? Ele escreveu e enviou o convite. Ele não está na tela, não? Porque aqui para mim está parecendo escura a Não, não tela. tá. Não Não, está, não né? tá na tela. Não. Legal. Ele está aqui conosco, aqui, mas não está ainda no. Tem que mandar o convite aí. O senhor Agnaldo tá aí também. Mandar o convite que eles entram. Eu enviei o convite, olha. Já viu? Enviei, quer ver? Deixa eu clicar aqui. Olha lá. Olha lá, aceitou. Opa, maravilha. Acho que agora vai, hein? Pastor. Isso, entrou Glória. outro aí. Aí, ó. Tá Pai do faltando o pastor. Senhor. Vai do Senhor. Pai do Senhor, pastor Sérgio. Eita, Vai do Deus Senhor, pastor. abençoe. Tudo bem, Deus Bem, abençoe. Prazer graças estar a aqui. Deus. Pastor Eita, glória. Lázaro, Deus abençoe, Que homem de Deus. benção, que honra, hein, pastor? Glória. Maravilha. É uma Olha, honra agora sim, nossa, ó. uma alegria estar com você. Honra tá junto com vocês aí, vocês são bênção de Deus. Agora tá todo mundo aqui, o pastor Aguinaldo Lourenço também está aqui. A paz do Senhor, pastor Olha, que benção. Lázaro, a paz do Senhor, pastor Sérgio, a paz do Senhor, pastor Cláudio Rogério. Pai do Senhor, pastor Aguinaldo. Glória a Deus. Eita, Rogério Soares falou que só tem canela de fogo, olha que benção. É bondade dele, aqui é só canela, mas acho que o fogo não está muito, não. É só Deus a casa. É benção. Maravilha. Mas nós temos um tema bom aí, rapaz. Nós temos um tema bom aí. Eu quero depois ver quem que vai começar e puxar o assunto aí, né? Quem que vai puxar o assunto aí, né? Nós podemos pegar como base 2 Timóteo 4,4, que fala sobre as fábulas, né? O pessoal aí, hoje em dia, gosta muito de fazer, acrescentar as coisas, né? No rito, né? Das igrejas, enfim, para poder atrair pessoas. E a gente sabe que tem muitas coisas que são feitas que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver. 2 Timóteo 4,4. Eu vou ler e daí eu quero ouvir mais aí os meus professores aí. Ô, Glória. 2 Timóteo, Sim. capítulo 4, versículo 4. Isso, lê para nós. Desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábula aí. Eita. É isso aí, meu querido. Estão voltando para a fábula. O que é fábula? Aí que vai vir, os professores vão falar aí, né? Os abençoados. Vê quem tira aí, vê quem começa aí. Se o pastor Sérgio, o pastor Cláudio, vocês aí definem. Pode começar o pastor Aguinaldo. Fica à vontade. Estamos juntos aí. Pode interagir. Fiquem à vontade. Pode ficar à vontade. Eu vou compartilhar enquanto vocês vão falando, eu vou compartilhar com algumas pessoas aqui, entendeu? Depois eu falo. Pode falar aí, pastor Sérgio. Depois a gente também dá uma palhinha. Glória a Deus. Meus irmãos, conforme aqui o pastor Agnaldo leu, né? 1 Timóteo 4, 7, né? Mas rejeita as fábulas profanas e velhas, exercita a ti mesmo a piedade. Nós estamos vivendo um tempo que esta palavra, esse tema, está muito claro, né? Está muito explícito, né? As fábulas, os contos,
as invenções que a igreja tem hoje. O misticismo hoje é sal grosso, é rosa, é lenço, estas coisas que são místicas, que vêm do misticismo, isso, para atrair a fé da pessoa, renegando a fé bíblica que Paulo e os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo falaram e confirmaram que a vida do cristão não é baseado naquilo que vê, mas no que crê. E esse tema de hoje ele é muito rico, ele é muito precioso, que aqui em 2 Timóteo, o qual Paulo fala, né, exortando, falando das fábulas profanas e de pessoas de mais idade, e o que nós vemos hoje no nosso tempo atual é um derrame destas coisas e coisas piores, né? Inclusive, algumas igrejas carregam a Arca da Aliança, uma cópia, e na própria palavra do Velho Testamento diz uma palavra que é uma maldição para quem copiar, porque a Arca da Aliança foi só uma, não pode ser recriada, não pode estar dentro da igreja, porque agora temos acesso pelo Espírito Santo a Deus e não através de ministração de arca do passado, que também fazem parte de fábulas, mitos e enredos que se cria hoje, né, meus irmãos? Então, o que Paulo falava aqui e nos dá a entender o entendimento que a igreja hoje precisa voltar a crer mais na palavra e pela fé em Deus do que daquilo que vê ou daquilo que crê e das invenções que existem hoje, meus irmãos. Isso é uma dura realidade do qual nós vemos e vemos com nossos olhos e sabemos que isso é uma contaminação e tem levado muitas pessoas à idolatria, renegando a fé genuína e crendo nessas coisas que se cria hoje para ter um ponto de elo, um ponto de contato entre Deus e isso. Não há necessidade, né, destas coisas fazerem parte da fé cristã, mas a fé cristã é preciso ser uma fé genuína, baseada na palavra de Deus e no crer no invisível, no Deus vivo, real, que ouve e atende todo aquele que vem a ele. Amém? Deixo aqui, então, a minha participação e passo a bola aí para o próximo pastor, para trazer a sua opinião, né, pastor Lázaro? Maravilha. A respeito deste versículo, né? E assim a gente vai interagindo. Que benção. O pastor Cláudio que vai estar falando conosco aí, o pastor Aguinaldo Lourenço. Fica à vontade aí, pastor Cláudio. Já. Amém, amém. Amém. Pastor Aguinaldo, pastor Lázaro, o Aguinaldo é meu amigão há muitos anos, né, Aguinaldo? Meu irmãozão. Esse homem é uma bênção, prega muito, viaja muito, é um prazer estar com o Aguinaldo aqui, o Sérgio está aí, estamos juntos, né? O Sérgio Garcia, uma maravilha também, né? Pastor E eu, quando eu conheci... Tá aí, pastor? O pastor Rogério está aí. Rogério Soares está aí, dando... de Deus. É o Canela de Fogo, está lá dando glória com aleluia. Verdade. Glória a Deus. E foi uma alegria muito grande conhecer o pastor Lázaro através do pastor Rogério Soares, né? Que também é uma bênção. São homens humildes, são homens que realmente vivem a palavra, homens que estão buscando essa verdadeira palavra. Então, que Deus ele possa abençoar muito a vida de cada um de vocês, tá, meus irmãos? O ministério de vocês, né, a família de todos vocês. E quando eu fui convidado para estar aqui com vocês, foi uma alegria muito grande, como disse o pastor Sérgio Garcia, neste início, né? Nós vemos aqui realmente, amados, né, quando estava aqui sendo escrita esta carta, mostrando que o povo, né, eles não sofreriam mais a sã doutrina. Né? Então, a sã doutrina, ela é o quê? Ela é a palavra de Deus.
Então nós chegamos numa época que estamos vivendo o que está escrito aqui. Muitos estariam professando, eu sou cristão, outros professando, eu sou crente, eu estou na igreja, eu frequento a igreja, eu participo dos cultos, mostrando-se que servem a Deus, né? Mas a palavra ela é tão linda que muitos não aceitam mais, né? Não agora, já faz alguns anos para cá que houve uma queda na temperatura do fogo do Espírito Santo dentro dos templos, através disso, muitos não aceitando, né, as passagens, as ordenanças bíblicas, aonde o Senhor instrui, desviando o ouvido da autêntica pregação da palavra, né? Muitos contando história, muitos assim que estão misturando, né? Ou até mesmo englobando dentro da palavra o que não existe, porque quando nós vamos lá, eu quero puxar um pouquinho aqui, meus pastores, em 2 Timóteo capítulo 3, no 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos, o quê? Trabalhosos. Então, nós estamos passando nos últimos dias, estamos vivendo esses tempos trabalhosos. Por quê? Haverá homens amantes de si mesmos, homens avarentos, homens presunçosos, homens soberbos, homens blasfemos, homens desobedientes a pais e mães, homens ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de amor, mas negando a eficácia dela. Destes, diz aqui a palavra, o apóstolo Paulo, afaste-se destes. Então, nós vemos aqui dentro deste, né, conchavo aqui dentro, que amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, que seria assim: eu vou tirar o que está na palavra, eu vou deixar fazer o que querem dentro da igreja, eu vou passar a mão na cabecinha daquele que faz o que quer, para mim não perder ele dentro da igreja, para mim não perder o dizimista da igreja, para mim não perder essa multidão, 3.000, 4.000 membros. Mas eles estão, meus pastores, incorrendo num grande erro e se esquecendo. Fazendo isto, as ovelhas podem entrar no céu, mas será que esses líderes que autorizam e liberam fora da palavra entrarão no céu? É isso que muitos não estão pensando. É isso que muitos não estão entendendo, porque quando entra aqui, né, nas falácias dos falsos crentes, os falsos pastores, os falsos profetas, inventando, né, como o pastor Sérgio acabou de falar agora, eu vou usar o meu lenço, né, que eu sempre uso o lenço para enxugar a boca e para enxugar o suor. Mas eu vou também enxugar o suor e vou passar para curar as pessoas. Mas estão entendendo uma coisa, isso Deus usou o apóstolo Paulo, isso Deus não falou para o pastor Cláudio fazer, foi o apóstolo Paulo. Eu não vou pôr um avental e passar em ninguém, porque Deus usou no apóstolo Paulo o avental de Paulo, não o avental do Cláudio Rogério. E estão contaminando muito a palavra dentro deste tipo que seria o misticismo entrando dentro da igreja. Uma boa colocação, pastor Sérgio Garcias colocou, é a tal da arca, né? Colocando as arcas no altar da igreja. A Bíblia diz: não faça nada, nenhum símbolo, não faça. Então aquilo que está ali dentro da igreja não é a arca da aliança, não é a arca do concerto, não é a arca que andou nos ombros dos sacerdotes. Aquilo ali é uma montagem, o homem fez, esculpiu ou fez ali baseado na lata, na prata, e colocou em cima do altar dizendo que aquela lá é a arca. Isso aí é misticismo. Eu quero parar aqui e deixar agora o pastor Aguinaldo, depois nós estamos juntos. Amém. Glória a Deus. Maravilha, muito bem colocado, hein? Amados pastores,
o pastor Rogério me trouxe lágrimas nos olhos agora, porque isso, assunto que nós estamos falando, está acontecendo. Alguns meses atrás eu estava num lugar e eu tive alguns pastores saiu, e eu também por último, o tio do pastor saiu, inclusive eu saí, é isso que o pastor Rogério disse, passando a mão em alguém que cometeu o pecado, seja lá quem for, você vai disciplinar, você não vai passar a mão na cabeça. Há um tempo atrás, alguém da minha família, aconteceu algo, quando eu descobri já muito tempo depois, a primeira coisa que eu fiz, liguei para o pastor da outra cidade e falei, olha, isso. Mas é o que está acontecendo. Passa a mão, não, se eu chamar a atenção, eu disciplinar, o tio vai sair da igreja, o irmão vai sair da igreja, o primo, o sobrinho e a família é grande, daí a igreja fale. E na verdade, irmãos, o que fale a igreja é o pecado. Porque daí começa a ficar aquela coisa fria, aonde a Bíblia diz que quando nos dias de Josué, Acã cometeu o pecado, Israel perdeu a batalha. Eles só conseguiram ganhar a batalha depois que fizeram o que era a segunda palavra, né, com aquele homem, Acã e a família que não conseguia dar glória a Deus. Não conseguia glorificar, porque estava em pecado. Mas agora, irmãos, nós estávamos estudando, eu confesso que esse tema de lendas e mito, eu passei parte do dia estudando, é muito forte. Aí, eu estudando ali, nos faz lembrar, nós estamos agora em abril, aí daqui mais ou menos 5 a 6 meses, se aproxima o fim do ano. Aí chega o tempo que alguém comemora o nascimento de Cristo, o Natal. Eu não sei bem o dia, não importa. O que importa é que a gente comemora que Jesus nasce todos os dias. Mas aí tem a lenda, eu estava estudando sobre a lenda do Papai Noel. E é algo que daí muitos, em vez de acreditar e ter a atenção em Jesus Cristo, a atenção dele é voltada para esta lenda. Esta lenda de um velhinho que traz presente. E, na verdade, o pai que presenteia seus filhos o ano inteiro, e quando chega no final do ano, nós passamos orando, jejuando, consagrando. Eu sempre digo, o Papai do Céu tem o 13º aí, ele tem aí uma recompensa para aqueles que trabalharam o ano inteiro no trabalho do Senhor. Então, nós vemos aí, quando é a época da Páscoa, a lenda do coelhinho, para as pessoas não celebrar que o verdadeira Páscoa é o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. Então, são lendas que o povo conta, Saci Pereré. Eu vou falar algo aqui, quem sabe você vai até sorrir. Eu tenho um sobrinho e ele ficou órfão de mãe. Aí ele era um menino muito sabido. Aí quando foi um dia, ele estava no mercado lá dos irmãos da igreja, um mercado muito famoso lá na cidade do meu pai. E daí tinha um homem lá com a perna só. Daí o meu sobrinho olhou e falou pro meu pai assim, ô vô, aquele ali é o Saci Pererê? Então, são coisas, lendas que os antigos contam, né? Pastor Lázaro e amado pastor, vocês com a sequência aí. Tranquilo, mas que maravilha. Eu queria só ler um versículo, deixar o assunto com vocês. Eu queria só ler um versículo para tocar fogo nesse assunto bom. O pastor Sérgio falou sobre a arca. E é interessante que ele falou, em Jeremias, no capítulo 3, versículo 16, é que Deus dá uma dura no povo de Israel e fala dessa forma para eles. Sucedeu que quando
vos multiplicares e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, e nem dela se lembrarão, e nem a visitarão. Isso não se fará mais. Olha, Deus falando, vocês não vão visitar mais a arca, não. Não vai estar mais com vocês. E aí muitos estão fazendo arca aí, ó. Não leu, a gente esqueceu de ler esse versículo aqui de Jeremias. Não é? É verdade. Assim, os irmãos, pode dar sequência aí, pensa, irmão. É verdade, a nossa arca hoje é Jesus, né? Hoje nós temos a presença do Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus substitui tudo essas... Com certeza. Eu listei algumas coisas aqui, eu vou só falar rapidinho. Quero ver vocês, mas é para não esquecer que eu escrevi aqui, falando em crendices e tanto esses misticismos que tem por aí, ó. Vou citar só alguns, né? Tem muito. Ó, a igreja da metralhadora ungida. E o pessoal, o cara metralha mesmo lá. Ó. E quando metralha, o irmão cai não são, segundo eles lá. Martelo do Thor. Teve um que bateu a martelada e derrubou a irmã. O chute ungido. Na capoeira ungida lá. O bolo ungido. Essa foi demais, hein? O camarada vai lá, come um pedaço de bolo, sai falando em língua. Não sei qual língua, mas sai falando. E por aí vai. Fica com vocês aí. Eita. Bem complicado isso, né, meus pastores? Mas eu tenho... são coisas bizarras e antibíblicas, não tem base na palavra de Deus para nada disso, né? Não acha nada disso. É o engano no mundo mesmo, né? Esse tipo de coisa. Aqui, eu achei uma outra referência aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, também que fala a respeito disso, eu vou ler aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficaste em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que quais produzem questões que não edificam, que não dão edificação em Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Porque, ora, o fim do mandamento é a caridade, o amor, e um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingidas. Dos que desviam-se, alguns se entregaram às vãs contendas, né? Paulo trazendo à tona de novo esta questão, dizendo aqui, advertindo, né, que não ensinem outra doutrina. É o que o pastor Lázaro falou agora. Não ensinem outra doutrina. Não deem a fábulas e as genealogias, ou questões que não edificam, né? Então, eu creio que uma coisa assim do ser humano, de estar criando coisa, de estar inventando coisas para chamar atenção, para encher a igreja, né, para modernizar, mas se esquecem da palavra. Eu creio que essa gente não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus, por isso que o inimigo inspira estas coisas terríveis e abomináveis, porque é tudo antibíblico isso. Não acredito que uma igreja receba de Deus, que o Espírito Santo esteja num lugar desse, com tanta heresia, tantas coisas que não edificam a vida cristã. Isso aí leva as pessoas a apostatarem da fé, a esfriarem na fé, pelo fato de que são dogmas e crendice de homens, invenções humanas, né? Para alguma razão criam isso, né? Então é falta de conhecimento. A palavra nos fala que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quer dizer, falta de verdade. E começa por cima o negócio mesmo. O povo nunca vai ficar inventando isso. Começa pelas lideranças, essas criações, essas invenções, né? Um pouco sonha com o anjo, já vem falando em anjo, e vira em angiologia, como eu já vi em igrejas assim, e que anulam a Jesus, o Espírito Santo, e começam a criar outras coisas, né? Em cima do altar. Então, levando o povo a pecar, levando as pessoas a crer nisso, porque o Brasil é um país muito místico, né?
as pessoas acreditam em tudo, né? Muito menos na palavra de Deus, que é preciso que se acredite, né, meu pastor Lázaro, pastores. Então, Paulo estava lhe dizendo que não seja ensinado outra doutrina, mas a sã doutrina, a verdadeira palavra que leva ao caminho e à salvação daquele que crê de todo o seu coração. E é uma grande responsabilidade de quem ensina e prega, porque Deus trará isso à tona e darão conta, né? Se fizerem o povo errar o caminho, se fizer o cego errar o caminho, como diz a palavra de Deus. Então, é preciso voltar às primeiras obras, né? Voltar a crer, voltar a palavra de Deus, né? As primeiras obras, e abandonar isso, né? Acordar para a vida, porque isso aí é um espírito de engano que está na vida das pessoas, não tem outra explicação, né? É o espírito de engano. Né? Amém, meus irmãos? Amém. Não sei se os pastores já assistiram uma reportagem, passou um ano ou 2 anos atrás, se não me engano, em que os pastores lá dos Estados Unidos tinham uma igreja lá da serpente, que eles faziam o culto com a serpente. E no final do culto, desafiava a serpente. Passou até na televisão comum aí, né? Do mundo. Sim. E um desses lá, parece que 1 ou 2 pastores desses foi picado lá e morreu. Desafiou a Bíblia, desafiou Deus e partiu para outra, né? Tentou fazer um ritual diferente. Então não deu certo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, por causa disso, né, pastor Lázaro, como o pastor Sérgio Garcias colocou, são as invenções, né? Eles querem tirar o que está dentro da Bíblia, inventarem hoje nas igrejas para atrair as multidões. E existe um detalhe muito importante que nós podemos ver, eles querem pegar as coisas do mundo e colocar na igreja no culto para chamar atenção para as pessoas virem o culto. Mas nós não precisamos disso, né? O que chama atenção para a pessoa entrar numa igreja e aceitar Jesus é o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. Então eles dizem, não, vamos fazer assim igual faz lá no mundo, porque aí vai atrair jovem, vai atrair a mocidade e vamos fazer desse jeito. Não. Aí quando nós vamos lá na Bíblia Sagrada, na vida daquele homem de Deus chamado Daniel, ele morava, ele andava no meio da Babilônia, mas Daniel não se contaminava, aleluia. E nós vemos que o mundo hoje é a Babilônia em qual estamos andando, mas não podemos nos contaminar. Nós que estamos na igreja, né, hoje pela misericórdia eu pastorei uma igreja, eu não posso querer imitar o que está no mundo para trazer pessoas. Não, pelo contrário. A Bíblia Sagrada nos diz aqui, né, em Gálatas capítulo 3, que o apóstolo Paulo ele virou e falou para o povo escreveu para Gálatas, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Porque estava passando um problema na igreja lá na cidade de Gálatas. Paulo tinha deixado o estudo, Paulo tinha deixado a palavra, Paulo tinha ensinado a verdade, e de repente quem começou a se entrar no meio do povo? Os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas, e dizendo, não, é obrigado a circuncisão, ou não tem nada a ver a quem não é circuncidado, não, você pode fazer o que você quer que você terá salvação, anda de qualquer maneira, né, do jeito que Paulo falou. E quando caiu essa notícia no ouvido de Paulo, ele estava fora da cidade de Gálatas, aí de repente ele escreveu, peraí, vocês querem saber isso? Vocês são insensatos que tendo começado, olha como que ele foi, em Gálatas 3:3, sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, agora vocês estão acabando na carne? Agora vocês estão alimentando a carne? Então é isso que nós estamos vendo, né? Um certo dia também eu passei por uma situação assim, como disse o pastor Aguinaldo, né? Eu fui estar no ministério para ministrar a palavra e de repente na hora que o líder foi fazer a oração, ele, como o líder da igreja lá onde eu fui convidado para ministrar, ele falou, agora nós vamos orar
e vamos colocar as mãos, eu e os meus presbíteros, porque o espírito do riso vai tomar a vida das pessoas. Eu estava sentado no altar, eu tinha acabado de pregar a palavra, eu falei assim, Jesus, não deixa ninguém pôr a mão na minha cabeça não, porque senão eu vou tirar e eu vou falar a verdade. E ali, quando eu vi aquelas pessoas pondo a mão na cabeça, e eles começavam e rindo e caindo no chão, e de repente veio um evangelista e parou do meu lado. Quando ele parou do meu lado, que ele levantou o braço, eu falei assim, eu abracei ele e falei, irmão, faz um favor, o irmão não põe a mão na minha cabeça, porque no meu corpo habita o Espírito Santo de Deus e eu não preciso do espírito do riso na minha vida. Ele, não, imagina, não vou nem pôr a mão no irmão. Eu falei, amém, Deus te abençoe. Eu usei de sabedoria e falei no ouvido dele para não envergonhar. Mas isso seria o quê? Uma doutrina errada, uma invenção do homem, como muitos estão fazendo. Eles sobem ao monte, ou eles estão numa oração no particular, eles têm uma experiência com Deus e querem colocar a experiência deles como doutrina dentro da igreja. Isso é errado. A Bíblia não diz isso para nós. Cada um tem a sua intimidade, cada um tem a sua, como se diz, né, a sua identidade com Deus. Cada um tem o seu processo com o Senhor. Agora Deus faz algo comigo, é um particular de Deus comigo. Eu vou chegar na igreja lá, a partir de hoje tem que ser desse jeito? Não, porque eu vou entrar no misticismo. Aí quando a gente entra no misticismo, vem Paulo dizendo, né, que vos dá porque o Espírito Santo, sabei que isto, vocês são filhos da fé vindo de Abraão. Agora, peraí, vocês não podem deixar a obra da lei tomar conta da mente de vocês, porque vocês vão entrar nisso daqui, ó, se desviar da sã doutrina, né? Porque haverá ali homens, né, com comichão nos ouvidos, como nós vemos os pastores de ovelha do animal, né? Os pastores de ovelha, eles colocam azeite na cabeça da ovelha e eles colocam ali o azeite nos ouvidos das ovelhas. Por quê? O bicho entra, o inseto entra, o carrapato entra e elas começam a sentir dor e as ovelhas, elas não gritam. O bode grita, a ovelha não, a ovelha geme, né? Então a ovelha, ela faz o quê? Ela começa a bater a cabeça na pedra para parar aquela dor. Quando o pastor chega, a ovelha está morta com a cabeça toda machucada. Aí o pastor tem que pegar o azeite e jogar no ouvido, né, das ovelhas. Seria o que para nós, para mim encerrar essa minha segunda parte? Seria nós, meus amados irmãos, como diz aqui, ó, pregar a tempo e fora de tempo, redarguar, repreender, exortar com longanimidade a sã doutrina, mostrando para as ovelhas, não fique dando ouvido a qualquer tipo de coisa que estão falando. Ovelha, nós temos que estar dentro da palavra, porque a palavra não disse isso. Porque se o Senhor está movendo dentro da sua santa e poderosa palavra, Paulo disse em 2 Timóteo, eu já estou sendo oferecido por aspersão. Já está chegando a hora da minha morte. Agora, peraí, vocês vão continuar vivendo desse jeito? Vocês vão continuar dando liberdade à carne? Então entra essa parte do misticismo, onde depois eu quero falar sobre alguns tipos de religiões que estão entrando no nosso meio. Pastor Aguinaldo, fique à vontade. Amém, pastor Cláudio Rogério, pastor Sérgio, pastor Lázaro. Em concordância, eu estava aqui já pela segunda vez derramando lágrima, né? Glória a Deus. Na verdade, Paulo, ele disse que qualquer outro que trazer outro evangelho, a não ser aquele que ele estava pregando, a igreja primitiva pregava, os heróis da fé pregavam, ele diz que seja anátema. Então, eu louvo a Deus que aqui a gente tem pastor maduro, pastor Amém. Aqui que já são mais experientes, já passou aí dos seus 50 anos. Na verdade, eu acredito que o Lázaro também tem quase a minha idade. Eu estou muito preocupado, eu às vezes choro escondido com a minha geração mais nova aí, dos 30, 40 anos aí,
que nós estamos deixando muito a desejar. E nós não podemos remover os nossos marcos. A gente, até pessoas pensam, esse anelzinho aqui é vaidade, irmãos. Eu não sou formado, não. Eu sou formado só na geologia, apesar que eu tenho uma admiração, um respeito com aqueles que fizeram. E se eu tivesse condições, se eu tivesse tempo, eu faria também. Mas nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós fomos criados no ensinamento do culto de escola dominical, culto de doutrina, que naquela época tinha, culto de ensino. Então a gente é fundamentado na palavra. Daqui mais ou menos um mês eu vou começar minhas lives, mas eu já estou orando a Deus. Não é porque eu quero ser o tal, mas eu não vou trazer qualquer pessoa para pregar na live. Porque, amados irmãos, uma certa feita eu estava em um ministério muito abençoado, que é a Igreja Pentecostal Deus e Amor. E existem homens de Deus ali, mulheres de Deus. E aí veio o pastor pregar. E ele pregou algo que eu nunca mais esqueci. Ele, aquele senhor, ele pregou o evangelho. Aí ele disse, irmão, preocupa de pregar o evangelho. Prega na simplicidade o evangelho, o que Cristo mandou, e o mais ele vai fazer. Porque muitas das vezes tem pessoa que fica buscando algo lá, e daí depois traz algo que nem está escrito na Bíblia. E sabe qual é o problema, irmão? É que as pessoas acabam se confundindo. Eles acabam se confundindo. Será que para ser salvo eu tenho que dar um beijinho? Ah, mas será que eu tenho que colocar um negócio na cabeça? Será que eu tenho que colocar um negocinho? Será que eu tenho que pôr um negocinho aqui, um negócio aqui? Eu tenho que colocar um troço daquele que Israel usa? Ó, irmãos, aqui nós estamos no Brasil. E daí as pessoas não sabem o que faz. Eles não sabem se fica com o evangelho que o pastor Sérgio pregou. Eles não sabem se fica com o evangelho que o pastor Rogério pregou lá na igreja dele, uma igreja muito abençoada. Quem sabe um dia Deus nos dá o privilégio de estar lá. E as pessoas acabam se confundindo. Então o que seria mais melhor nós pregar o evangelho? Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. E Ele quer te santificar corpo, alma e espírito. E Ele quer te levar para o céu. Eu aqui estou encalhado, sou solteiro. Ah, irmão Guinaldo, você tem que fazer uma campanha da rosa vermelha, da rosa branca, para você desencalhar. Irmão, seja feita a vontade de Deus, mas se for para fazer esse tipo de coisa, eu prefiro ficar igual o Paulo, que Jesus voltar como noiva de Cristo e descansar na eternidade, mas não entrar por esses caminhos da heresia. Aleluia. Você falar assim, agora aqui, a igreja aqui é o templo de Salomão. Não, é o templo do Senhor, não preocupa. O que enfeita a igreja é a presença de Cristo. O que enfeita a igreja é a presença do dono da prata, a presença do dono do ouro, e existe lugar que Jesus está batendo. Eis que estou à porta e bato, e não tem lugar para ele. Não tem lugar para as ovelhas. Está acontecendo como? Quando Jesus chegou na terra, ele pegou um rei. Irmão, já estou deixando de ensinar e já estou indo para o meu lado pentecostal. Ele pegou um rei, mas desceu o chicote nos cambistas. Ele falou, a minha casa é casa de oração. Agnaldo, você tá solteirão? Toma cuidado, rapaz. A minha casa não é casa de casamento. Você não tá vindo aqui apenas para procurar casamento. Você tá vindo aqui para me adorar, oferecer o culto ao meu nome. A minha casa não é casa de comércio. Eu imagino Jesus chegando hoje nesses vendedor de sal grosso, vendedor de caroço de feijão, vendedor de lenço ungido. Jesus ia descer o chicote em todo mundo e ele ia falar, volta para a oração.
Irmão, você não precisa orar. Pega a minha gravata ungida aqui, marra no pescoço, você já está abençoado. Não, irmão. Se não colocar a vida no altar, abandonar a amante, abandonar o pecado, abandonar os vícios, pode marrar minha gravata, pode despejar um vidro, um latão de azeite na cabeça, não vai mudar nada. Mas a partir do momento que você entrar pelo caminho da oração, aí Jesus desceu o chicote e esparramou tudo os cambistas, os mercenários naquela época. Imagina hoje. E ponhou tudo para correr, porque em vez de amar as almas, ele estava usando as almas e amando o dinheiro. Aí Jesus ponhou eles para correr e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Aí, aleluia, a Bíblia diz que Jesus operou milagre. Porque os cadeirantes, eu conjecturo com a minha mente de pregador, eles chegavam até na porta, aqueles vendilhão, aqueles mercenários, falavam: cai fora daqui, seu aleijado. E aqui não tem espaço, você está vendo que não cabe a tua cadeira aqui? Agora tem uma lei que é obrigatória, a igreja tem espaço para cadeira de roda. Aí eu conjecturo. Aí eles ficaram lá, tudo lá de fora. Aí Jesus desceu o chicote, esparramou os vendilhões. Aí começou a vir os cadeirantes. Começou a vir os enfermos, aí Jesus curou eles. Aconteceu um milagre. Irmão, será que Jesus parou de operar? Muitas das vezes é porque tem vendilhões, muitas das vezes nós deixamos de orar, nós deixamos de obedecer a palavra, nós deixamos de crer na palavra, porque a palavra, a fé vem de ouvir, não é historinha de carochinha e nem mentira. A fé vem de ouvir a palavra. Aí eles falaram assim, aí as crianças começaram a louvar e os fariseus: mas e essas crianças aí? Vamos parar com isso aí. Aí Jesus falou: da boca dela sai o perfeito louvor. Então eu e você temos que se tornar como uma criança. Criança não guarda mágoa, aí Deus vai receber. Então, irmãos, é isso daí que os nossos companheiros têm falado, e prossiga em nome de Jesus. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Lázaro. Maravilha. Estava ouvindo aqui e meditando na palavra que o irmão, o pastor aí está. Maravilha. Para nós. Maravilha. Rapaz, é forte. Ele falou algo que tinha marcado, que era Gálatas 1:8, sobre o anátema, né? Paulo dizendo bem claro: se nós mesmos, ou um anjo do céu, vir com outro evangelho, maldito. Maldito. Verdade. Então não tem esse negócio. O pessoal fica arrumando um jeitinho, né? Um jeitinho para tentar trazer a pseudo-alma, né? Porque, na verdade, aí a pessoa está caminhando não para salvação, mas está caminhando para um lugar aí que vai fazer o seu coração palpitar, né? Como Timóteo disse, né? Vai agradar o coração dela, gravar o ouvido, mas não vai agradar a Deus, né? O verdadeiro evangelho, ele mexe contra o pecado da pessoa. É o mesmo que arranca o carnegão, mas também traz a cura, né? A palavra tem esse poder. Ela machuca, mas ela mesmo cura. Ela traz o bálsamo. Agora, aquelas palavrinhas muito mansas, aquelas palavrinhas muito boas, sempre agradando, sempre trairando, né? Porque aí não é atrair, é trairar a pessoa. Vai trazendo. A gente sabe que o inimigo foi o primeiro mestre do engano. Primeiro mestre em excelência, né? Para enganar. Enganou a terça parte dos anjos. Então, muitos caem, pastores, porque realmente querem cair. Não é todos, cara. Tem pessoas que, porque é inocente, não lê a Bíblia, ou às vezes não sabe como ler, enfim. Tem muitas coisas envolvidas, mas uma grande maioria cai porque se deixa cair. Porque vai interessado em algo, porque é uma promessa, né? Esses tais prometem muito. Se você fazer isso, você vai alcançar aquilo. Então, tudo através da promessa. É a mesma promessa que o diabo fez para Jesus no deserto. Se prostrado me adorares, tudo te darei. Veja esse mundo aí, esse reino, vou te dar. Então, o único que fez tentou fazer barganha com Jesus, foi o diabo. E é o mesmo por aí, o mesmo espírito trabalhando na vida desse pessoal, que tenta sempre barganhar com as pessoas, para que elas ficam contentes, falam: que culto maravilhoso, né? Recebi um patuá, um amuleto lá, vou levar para casa, e o espírito vai embora. Que é isso? Você que não ora na sua casa, não. E não bate firme para Deus. Então esse tipo de coisa, pastores, que realmente tem muito por aí. Tem crescido, ainda mais no Brasil, como o pastor Sérgio falou, né? Que acredita nas crendices, né? Mas os pastores podem falar aí, fica à vontade.
Amém. Mais uma referência aqui, pastores, da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 6, que nos diz assim: e havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado de Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia Elimas, o encantador, porque assim se interpreta seu nome. Procuravam apartar da fé o procônsul. Todavia, Paulo também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse: o filho do diabo, cheio de engano e malícia, inimigo de toda injustiça, não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis que está aí, agora, pois, a mão do Senhor ficará cego, sem ver o sol por algum tempo, e naquele mesmo instante, escuridão e trevas caíram sobre ele, e andando em roda, buscavam a quem guiasse pelas suas mãos. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Palavra maravilhosa essa, que aquele tempo de Paulo, Pedro, Tiago e João, da igreja primitiva, estava lá um mágico, Elimas, e um falso profeta chamado de Bar Jesus, né? Nome de bêbado, para começar, né? Bar Jesus, no qual estava o procônsul. Então, Paulo tentando pregar o evangelho e ganhar alguém, procônsul, esse homem, com a palavra de Deus, veio, então, a interferência desse mágico, né? Então, Paulo, cheio da autoridade, então deu um basta ali, né? Porque o engano, o espírito do engano já existia naquela época. Essas coisas que nós vemos hoje, já tinha lá, mas lá era mais devagar a coisa, né? Era mais devagar, era meio poucos que atrapalhavam tanto a obra de Deus lá nesse sentido, mas tinha. E esse Bar Jesus atrapalhou muito a Paulo, e Paulo, cheio do Espírito Santo, deu uma palavra de ordem, né? E o homem ficou cego e foi, então, como diz a palavra, em trevas, tateando, procurando alguém que guiasse pelas suas mãos. Você imagina a interferência, o que ele causou de estrago ali para Paulo se irar e determinar ali que cessasse aquele mal ali, aquela mágica, aquela influência que tinha daquele homem, daquele mágico, sobre a vida dos que queriam a verdade. E é o que acontece hoje, a gente está lutando, né? Uns pregam a verdade, outros vêm com encantos, com fábulas, com mentiras, com dogmas, né? Coisas que não são bíblicas, irmãos. Exatamente o que acontecia lá, acontece cá hoje. Porém, a luta é maior dos pregadores, dos pastores, que pregam a verdade, pregam o evangelho verdadeiro, para convencer, para converter os corações, mas existe essa turma aí, essa resistência que vem para realmente atrapalhar o evangelho, porque tudo isso que a gente está debatendo, está colocando em pauta aqui, irmãos, isso só atrapalha, não edifica, não ajuda em nada. É para parar a obra, é para parar a igreja de crescer, mas não vai parar porque o Espírito Santo de Deus está na vida dos homens de Deus, está na vida dos pastores. E esta obra não é obra de homem, é obra de Deus. Então, a questão que o engano pode vir, pode tentar prevalecer, mas vai ficar pelo caminho derrotado, porque a obra do Senhor, a palavra do Senhor, segue avante, alcançando os corações, convertendo as vidas para o reino de Deus, né, meus pastores? Amém. Que maravilha, hein? Que benção. Não, só passar um gancho para o pastor Cláudio, eu sei que ele tem coisa boa para passar para nós aqui, mas é interessante, esse pessoal, a Bíblia chama de falso profeta. E a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 10, o pastor é muito mais estudado que a gente, diz o seguinte, que o diabo, que os enganou, né? Que diz bem claro, que os enganou, será lançado no lago de fogo,
Enxofre onde já está, olha só, o verbo presente, já está a besta e o falso profeta. Vai estar primeiro, vai inaugurar o lago de fogo. A besta e esses que se mentem, hein? Mentirosos. É verdade. Pastor Cláudio, fica à vontade. Verdade, pastor Lázaro, bem colocado essa colocação sua do pastor Sérgio, né? E o Espírito Santo me leva aqui agora naquela passagem, né, que nós vemos quando diz em Marcos 16, 17, né? Diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Então, o que é seguir? Eu estou indo e o sinal vai me seguir. Exato. E estão inventando coisas nas igrejas. Ó, vem porque aí você vai vir aqui atrás da sua bênção. Eu não preciso ir atrás da minha bênção. A Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Não é isso? Então, se o sinal seguirá, para que eu vou correr atrás de profeta? Para que eu vou correr atrás de profecia? Aí muitos dizem, mas sem profecia o povo se corrompe. Sim, mas aí eles estão esquecendo de um grande detalhe, né? Hoje nós usamos um jargão muito famoso que é o profeta fulano, mas hoje não existe mais profeta. A Bíblia diz que o último profeta foi João. Hoje nós somos usados pelo dom de profecia. É diferente uma coisa da outra. E as pessoas estão se iludindo. Eu vou lá naquela igreja porque tem um irmão pregando lá e usa uma luva branca. E tudo que ele entrega, Deus faz. Ele põe a luvinha, quando a igreja lota. Aí o coitado do pastor, eu digo isso hoje na minha pele, hoje, meus irmãos, está muito difícil de pastorear uma igreja. Hoje você vem ali e quando chama, né, senta no gabinete, conversa e vamos bater um papo, aí você fala, não, estou saindo da igreja. Aí isso já aconteceu comigo há pouco tempo, eu virei e falei, se você está saindo, amém. Eu não vou te amarrar na igreja, mas o problema vai junto com você. O problema não é a igreja. O problema está em você. Então, eles estão se argumentando, e aí vem Paulo dizendo aqui também em uma outra passagem, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Olha só, querendo parecer, porque o inimigo ele é imitador, né, de Deus. Então hoje estão usando as fábulas, que seriam as histórias do inimigo, para colocar dentro da igreja, para tentar mostrar para as pessoas, para tentar encher a igreja. Mas espera aí, encher a igreja de pessoas, mas cadê o poder do Espírito Santo? Uma palavra muito importante que o pastor Aguinaldo, né, nosso amigo, falou, é o lance, né, do estudo. As pessoas hoje, elas falam mal daquele que se formou, né, em teologia. Mas aí só tem letra. Não, meus irmãos. O apóstolo Paulo, para mim, eu não sei para os irmãos, mas para mim, o apóstolo Paulo foi um dos maiores escritores da Bíblia Sagrada, através do que ele recebeu de revelação de Deus. Mas espera aí, Paulo estudou muito. Paulo leu muito. Paulo teve um professor ali, né, Gamaliel, que foi um dos maiores professores da época. E eu sempre amei, como disse o pastor Aguinaldo, né, pastor Aguinaldo? Nós fomos criados na rédea escola dominical. Fazia chamada, lembra disso, pastor Aguinaldo? Na escola dominical, tinha o livro de chamada. Eles colocavam ali, começavam a falar o nome. Fulano de tal, faltou, era um F de falta. Ciclano, presente, está aqui. Aí aquele que faltava 3 escolas dominical, ele falava assim, pastor, eu posso cantar um hino hoje? O pastor falava, não. Mas por que eu não posso? Você faltou 3 escolas dominical. Era desse jeito. Hoje você diz assim, que nem aqui na igreja que nós estamos aqui, pastoreando, aí tem na sexta-feira, culto de estudo e doutrina. Aí eu sento lá com ele, estamos estudando o livro de Gálatas.
Aí chega no domingo, vem um e fala, pastor, por que que fulano de tal, ele está demorando para pregar? Eu falo, ele não está vendo no culto de doutrina? Como que eu vou ensinar o que eu não aprendi? Como que eu vou poder guiar um cego se eu sou cego? Aí eles abrem o olho, o pastor não dá mole não. Não é que eu não dou mole, é porque eu quero que vocês vão para o céu. Eu não quero que vocês vão para o inferno. Eu não quero que vocês usem o microfone para ficar desabafando na vida dos outros. Eu não quero que vocês fiquem procurando versículo na Bíblia para ficar jogando indireta naquele irmão que pecou, naquele irmão que caiu. Eu não quero isso. Eu quero que vocês preguem a palavra de Deus. Aí entra isso que o Agnaldo falou, né? E quando eu estava ali, né, me inteirando naquilo, no meu início, né, de caminhada, meus amados irmãos, eu estava ali ministrando, eu não ministrava a palavra. Eu lia um versículo e ficava contando a história da minha vida. O nosso início foi assim, né? Todos nós, né? Nós não temos vergonha de falar. Mas aí quando eu comecei, escola dominical, culto de doutrina, ser provado por Deus, o próprio pastor da igreja provando, né, os membros, como hoje eu também faço isso. Quantas vezes que eu não fui provado, o pastor falava assim, você tem uma semana para meditar na palavra, você vai pregar quinta-feira. Eu ficava a semana inteira ali, estudando, e jejuando, e estudando. Aí quando chegava na quinta-feira, estava lá sentadinho, o pastor virava no meu ouvido e falava assim, você não vai pregar hoje não, quem vai pregar sou eu. Sabe o que era isso? Era o pastor provando para ver se eu ia ser bode ou se eu ia ser ovelha. Aí eu virava o pastor, amém, pastor, o senhor é o líder da igreja, quando der eu estarei aí para poder pregar. E nós vemos que entra, né, os tipos de religiões para tentar ornamentar na cabeça das pessoas, tirar elas do foco, como diz o pastor Aguinaldo, o apóstolo Paulo foi bem claro, se trouxe o que não está na palavra, não é na palavra, seja anátema. Isso é maldição, isso é um erro, isso é errado. É ficar ameaçando a igreja. Olha, você tem que dar o dízimo. Se você não der o dízimo, o devorador vai devorar suas coisas. O que é isso? Eu estou amaldiçoando as ovelhas de Deus. Mas eu vou pegar na Bíblia e vou ensinar. O dízimo, porém, é uma ordenação. E assim a Bíblia diz, e assim, assim, assim. Amém. Glória a Deus. Foi ensinada a verdade. Você não está pressionando, né? Quando fazem um apelo, uma coisa também que dói no meu coração, que entra no misticismo também, é isso. Aí faz o apelo, quem aqui quer aceitar Jesus? Aí ninguém levantou a mão. Aí, aquele irmão ali, irmão, vem aqui, eu tenho que te entregar algo. Deus está mandando dizer para você aceitar Jesus que a tampa do caixão está aberta. Peraí. Aí Deus não falou nada disso, mas ele está iludindo aquele coitado, eu vou morrer amanhã, eu vou ter que aceitar Jesus. Aí coloca um fardo nas costas da pessoa, a pessoa está aceitando a Jesus ali forçado porque entregaram uma profetada, não foi uma profecia, aí entra naquela religião animista, né? O que seria animista, pastor? É uma coisa animada, eles dizerem, aquilo tem ali vida, aquilo não tem vida não, meu irmão. Se não tem o Espírito de Deus, não adianta dizer que é Deus que está usando, se não tem o estudo bíblico, não adianta querer ensinar o que você não sabe, porque às vezes a pessoa está ali, ela abre a Bíblia e deixa lá a Bíblia, né? Aberta na casa, mas não lê a Bíblia. Ela não busca, porque a Bíblia é uma coisa que eu guardo muito no meu coração, pastores, pastor Aguinaldo, pastor Sérgio, pastor Lázaro, eu leio a Bíblia, mas eu não leio a Bíblia para pregar, irmãos. Eu leio a Bíblia para viver. É diferente, né? Se nós não lermos a Bíblia, nós não vamos viver. Então eu não vou ler a Bíblia para pregar, eu vou ler a Bíblia para viver, porque quando a gente vai lá, tudo que existe na matéria tem vida, tem nada, meu irmão. Basta para o homem morrer uma só vez e acabou, diz a palavra. Mas se eu fizer isso, Deus concorda. Concorda nada. Você vai lá em Apocalipse, ele vai falar, e ficarão de fora os adúlteros, né? E ele fala toda aquela turma de gente que vai ficar de fora. Então, peraí, se eu estou agindo daquela maneira, eu vou ficar fora do céu. Eu não vou entrar no céu. O céu, diz a Bíblia, é tomado à força.
não é entrando com bagagem. Nós vamos ter que tirar essa bagagem do velho homem, senão a gente não entra no céu. Mas aí entra dentro daquela legalidade, né? Ah, aqui você pode, aqui você tem direito, aqui é liberado, aqui eu vou jogar um jogo de luz para ficar bem bonitão, igual uma discoteca, a igreja vai lotar, a igreja vai encher. É a legalidade do pecado, é você colocar a ritualidade, né? Por quê? Ah, não, mas aqui não tem problema na centralidade dos rituais dentro da igreja, porque a divindade está aqui para operar. Não, 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 não. Às vezes a igreja está lá, eles estão inventando de cima do altar, e infelizmente, é uma palavra muito forte, o Espírito Santo está lá na porta da igreja, do lado de fora. Desculpa o pastor Cláudio, que caiu no meio da fala dele, né? Da fala dele caiu a live, né? Eu até assustei, do nada caiu, né? Vamos aguardar ele voltar, né? Se ele volta. Tá ouvindo nós aí, pastor Cláudio? Maravilha. E agradecer também os irmãos que estavam assistindo aqui, caiu. Pedir perdão para eles. Gente aí, né? Tinha, estou assistindo a nosso irmão Adilson, né? A nossa irmã Miriam, e tinha outros irmãos aqui. Caiu a live do nada, né? Quer dizer, a gente sabe que o inimigo, quando fala esses assuntos, o inimigo não gosta, porque vai despertar. Demora um pouco para pegar. Demora para pegar no tranco, mas pega. Aí, maravilha. Eita, agora já está de volta. Glória a Deus. Pastor, que bênção. Derrubaram nós, só Jesus. É assim mesmo, ela tá uma luta, esse Facebook aí, misericórdia. Tá revoltadinho, só Deus na causa. Tá querendo, né? Mas é isso aí, meus pastores, a gente vê, né, dentro disso, que quando a gente vai entrar para falar do misticismo, a gente entra, são várias crenças, né, vários conceitos, né? Tem um conceito do monoteísmo, né? O monoteísmo seria uma crença de que há um só Deus, um soberano que é de adoração e outros deuses, caracterizando a idolatria, né? A gente vai ver o teísmo, né? O que seria o teísmo? A crença em um Deus que é soberano e que se manifesta relacionando de maneira pessoal com o homem. O politeísmo é a crença em vários deuses. Então eles estão colocando isso, né? Enoteísmo, crença de um Deus supremo numa divindade menor. Como isso? Não tem como, né? Ou temos também o panteísmo, que é a crença de que tudo é Deus. Tudo, né? Aí eles colocam lá, não, tudo, né? Deus se confunde no meio da criação, aí eu tropecei numa pedra, foi o inimigo que quis me derrubar, aí eu tomo um banho e fico sem camisa, com o peito no vento, eu fico resfriado. Aí eles dizem, não, isso daí é a fúria do inimigo. Isso tudo inclui esse tema de hoje que fala sobre, né, a área mística dentro da religião, a área mística dentro do povo cristão, aonde põe aqui um Deus que fez todo o mundo, mas que não interviu em nada para que o mundo existisse. Como isso? E isso também é um conceito de uma crença, né, que é o deísmo, aonde atrapalha das pessoas estarem vindo ao Senhor, né? E nós temos, irmãos, que tomar muito cuidado. Eu não vou tomar muito tempo, né, porque acho que já deu tempo da live do nosso pastor Lázaro, mas é um assunto muito importante, pastor Lázaro, porque quando a gente vê aqui, olha, eu não vou explicar, tá? Só vou aqui, porque quando o senhor me convidou, eu fui estudar, eu fui, né, pesquisar. Então nós vemos aqui, ó, sacramentalistas, naturalistas, racionalistas, revelatorias, olha só, os tipos de misticismo no meio do povo, orações místicas, né? Sacrificiais, pessoas apresentando sacrifício e dizendo que era Deus. Ah, mas porque Abraão apresentou? Isso foi naquela época dentro da lei. Hoje nós vivemos dentro da graça, debaixo da graça, o véu se abriu de cima a baixo, aí depois entre os espúrias, as características religiosas comuns, as doutrinas, os dogmas, né? Os ritos cerimoniais, ética, comunidade, né? E é como o nosso pastor estava falando naquela hora, né? A igreja, como a gente vê, o cuspe de Jesus. Peraí, misericórdia, meus irmãos. A reverência. Hoje, né? A gente vê que quando Esdras ou Neemias, eles abriam a Bíblia, o povo já se colocava de pé. Hoje, quando você diz assim, irmãos, vamos dobrar o joelho para orar antes de começar o culto,
Ah, mas eu sou obrigado a dobrar o joelho. Já vê o pastor mandando dobrar o joelho. É desse jeito que está acontecendo. Quando você diz, fecha os olhos, vamos fechar os olhos que nós vamos orar, e está lá com o zoião regalado. O que vai acontecer? O que vai acontecer com o outro? Não, fecha os olhos. Oh, aleluia, oh, glórias. Porque Deus diz, né, para mim finalizar esta palavra minha, né, o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Eu me lembro, o pastor Sérgio, o pastor Lázaro, quando eu tocava, hoje eu tô, né, já passei da idade, eu não tô tocando, dou aula de bateria, mas não toco mais na igreja, mas quando eu era baterista da igreja, eu era obreiro e fui ao diaconato, eu chegava lá e limpava a bateria, passava caol no prato da bateria para brilhar, mas na hora que eu chegava no culto, eu dobrava o joelho no chão, eu punha a mão em todas as partes da bateria, eu segurava as duas baquetas para tocar, e eu falava, Deus, quando eu bater em uma parte da bateria, cura alguém hoje, liberta alguém hoje, transforma alguém hoje. Mas hoje entrou o misticismo, né? Olha, o pastor Sérgio Garcia, você me convidou para pregar na sua igreja? Tudo bem, 40 mil eu estou aí. Ô, pastor Lázaro, é para ir me encantar lá os hinos que eu compus na sua igreja? Ah, me deixa no melhor hotel, na cobertura, com piscina, senão eu não vou. Isso é misticismo, irmãos. Estão tirando o poder de Deus para colocar o que o homem quer. Mas o final disso, irmãos, é muito difícil, porque os que praticam, infelizmente, serão cobrados por Deus. Pastor Sérgio, pastor Lázaro, palavra com vocês. Glória a Deus. Amém. Grande conteúdo esse, uma palavra maravilhosa, pastor Cláudio Rogério. Grande conhecimento das coisas de Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer já a minha participação. E esse assunto dá muito pano para manga, hein? É assunto para muita velocidade, a gente continuar, né, pastor Luiz? Mas abalou, hein? Estou muito feliz aí de estar aqui participando com esses vasos de Deus aí, com conhecimento, muita unção e sabedoria. E que venha outras, né? Se Deus quiser aí, estaremos aí juntos de novo, amém? Agradeço a todos os irmãos que vão ver, ouvir. No YouTube também, que vai esse material, né, esse podcast aí. Vamos mandar para lá. Que abençoe muitas e abra muitos olhos por aí, né, meus pastores? De pessoas que estão cegas na verdade, né? Então, aleluia. Que Deus abençoe grandemente a todos. Deixo aqui a minha participação. Agradeço ao pastor Lázaro pelo convite, pastor Cláudio, pastor Agnaldo, que estiveram aqui. Deus abençoe, viu? A todos, Deus em nome abençoe, de Jesus. pastor Sérgio. Deus abençoe o senhor, o seu ministério aí, a família, viu? Continua essa bênção aí que eu aprendi muito com vocês também. Pastor Lázaro, olha, eu tenho que fazer como, né, aquele homem, eu tenho que tirar o chapéu para o senhor e agradecer. Muito obrigado por esse convite. Eu que agradeço. Que Deus abençoe muito. Amém. Eu que agradeço grandemente vocês terem aceitado, ter participado. A gente, às vezes, não tem controle sobre o Face, a gente derruba a live, mas voltou. Pelo menos o pastor concluiu o que estava falando. Amém. E eu agradeço de coração, vocês são muito gente boa. Semana que vem talvez eu não consiga entrar, porque eu vou estar viajando, mas assim que voltar, a gente volta de novo, porque a gente tem que falar. E o inimigo fica bravo, gosta ou não gosta, mas a verdade tem que ser dita, e vocês são de Deus. Agradecer também o pastor Agnaldo, né, que caiu, não conseguiu voltar, mas falou bonito aqui, falou bem também, foi uma bênção. Enfim, quem assistir, irmão, depois também lá no YouTube, vai gostar muito, porque é só a verdade sendo dita, né? Esses profetados aí do engano, né? Tantos profetões do engano, profetões do Pix, né? Muitos que... o Deus deles é o mamon, não é? É complicado. Dinheiro é bom, mas o coração nele vira idolatria, enfim, complicado. É isso aí. Muito obrigado a vocês por ter participado. Obrigado, Deus senhor. Abençoe grandemente. Precisar, está por aqui. Amém. Amém, meu pastor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que assistiram essa live aí. Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém.